Olá, tudo bem? Espero que sim. AGRX11, dividendos voltaram com força. Pessoal, vamos gravar um videozinho rápido aqui sobre o relatório gerencial que saiu nessa semana do Fiagro AGRX11. Antes de mais nada, comenta aqui embaixo para nós. Vocês têm esse Fiagro na sua carteira? O que vocês acham dele? Ok, pessoal. Pessoal, é o seguinte. O nosso canal aqui é novo, né? Cerca de 2 meses aproximadamente. Nós estamos a caminho já de 300 inscritos. Estamos nos dedicando muito para trazer conteúdos de qualidade sobre investimentos, educação financeira, análise de relatórios gerenciais, de fundos imobiliários, de ações, livros nós estamos indicando por aqui também e muito mais temos a oferecer. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe, assim você vai ajudar o YouTube a levar também essas informações para mais pessoas. Ok, pessoal, antes de nós analisarmos o relatório gerencial do AGRX11, vamos analisar aqui os números atuais desse Fiagro. Bom, na data de 20 de janeiro de 2025, ele estava cotado a R$ 7,67, um PVP de 0,75, ou seja, ele está com 25% de desconto. Com relação aos seus dividendos pagos, em novembro ele não pagou nada, isso por conta daquela inadimplência que ele sofreu naquele caso do AgroGalaxy, né? Então, em dezembro ele conseguiu pagar 6 centavos e em janeiro ele já conseguiu pagar 10 centavos. Então, a data do pagamento foi dia 15 de janeiro. A data com desse Fiagro é sempre o quinto dia útil de cada mês. Então, vamos entender no relatório mais na frente, que nós vamos estar abordando sobre ele, né? Como é que ele conseguiu, então, sair desse zero de dividendos entregue em novembro e já chegou nos patamares de 10 centavos novamente. Lembrando que no mês de outubro, setembro, ele já estava pagando 13 centavos. Então, vamos ver se de repente no próximo mês ele já consegue elevar, talvez para 11, 12 centavos, e quem sabe até no futuro aí chegar nesses patamares aí de 13 centavos de novo. Vamos entender o que aconteceu então lá no relatório gerencial desse fundo. Temos aqui então o gráfico da cotação padrão desse Fiagro. Em janeiro do ano passado, ele estava sendo cotado aqui nos patamares de aproximadamente R$ 11, R$ 10,80 mais ou menos. Ele veio se movimentando, até abril ele foi cotado a R$ 9,00 e ficou de abril até o mês de setembro entre R$ 9 e R$ 10,00. Chegou então aqui, após setembro, mês de outubro, por conta desse problema que ele teve de inadimplência com a AgroGalaxy, ele caiu muito, né? Chegou aqui a ser cotado próximo de R$ 6,40. Então, depois ele recuperou um pouquinho, caiu novamente lá no final de dezembro, voltou novamente e agora está nesses patamares aí de 7,70 mais ou menos, né? Então, realmente uma queda bastante significativa, como todos os outros Fiagros também, né? Mas esse fundo específico, ele foi um dos atingidos, né, para aquele problema que teve com o caso de inadimplência da AgroGalaxy. Aqui nós temos o gráfico dos dividendos pagos, então, onde aqui a gente vê que desde maio de 2024 ele vinha pagando 13 centavos, baixou em outubro aqui para 9 centavos. Em novembro ele não pagou nada em função desse problema que ele teve, né, com a AgroGalaxy, essa inadimplência. Depois voltou a pagar os 6 centavos e agora já voltou novamente aqui para 10 centavos, né? Então nós vamos analisar lá no relatório gerencial se existe a possibilidade, talvez, dele voltar esses patamares aqui de 13, quem sabe até mais, né? 14, 15 centavos como ele pagava antes aqui. Então vamos entender o que está acontecendo com esse Fiagro agora. Vamos calcular a rentabilidade desse fundo com os dados agora de cotação atual e distribuição de dividendos que ele está fazendo. Então, nós temos aqui 10 centavos foi que ele distribuiu, cotação atual 7,67. Isso está dando um dividend yield mensal de 1,3% ao mês. Olha só o rendimento que está dando esse Fiagro agora. Isso, pessoal, isento de imposto de renda. Fazendo aqui, então, a conversão de taxas, para poder fazer uma analogia aqui, uma comparação entre investimentos, esse 1,3% ao mês que ele está rendendo agora, isso equivale a uma taxa de 16,7% ao ano, isento de imposto de renda, pessoal. Se for fazer uma comparação com um CDB que rende, por exemplo, 100% do CDI, isso daria hoje 12,15%, menos 15% de imposto de renda, se fosse deixarmos esse investimento por 2 anos, nós teríamos, então, um rendimento de 10,32% ao ano, que equivale a 0,82% ao mês. Comparando, então, esses dois tipos de investimento, nesse Fiagro e nesse CDB, nós temos aqui uma diferença de 0,48%, quase 0,5% a mais, rendendo aqui nesse Fiagro AGRX11, né? Comparando, então, com um CDB que rende 100% do CDI. Então, dá para ver que é um excelente rendimento realmente, né? Vamos calcular, então, o Magic Number desse Fiagro. Lembrando que o Magic Number, o número mágico, né? Nada mais é que a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um determinado fundo imobiliário ou Fiagro, nesse caso, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos por esse Fiagro, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu consigo fazer aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o auxílio dos juros compostos, né? Como é que se calcula isso então? Dividindo a cotação paga pelo dividendo pago, né? O último pago. Então isso estaria nos dando 77 cotas, é o que eu precisaria comprar hoje para poder então fazer que no próximo mês, só com os dividendos, eu já consigo comprar mais uma cota. 77 cotas hoje
vezes 7,67, que é a cotação atual, daria R$ 590,59. Então, esse é o investimento que eu tenho que ter, né, para fazer com que no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota somente com os dividendos pagos. Ok, pessoal? Então, nós vamos avançar agora, então, para o último relatório gerencial que saiu na semana passada, então, né, desse Fiagro. Vamos entender, então, o que aconteceu com ele e quais são as perspectivas futuras, né, para esse investimento. Vamos lá, então, no relatório gerencial de dezembro de 2024 do AGRX11, esse Fiagro que certeza vai surpreender muitos com esse relatório. Vamos lá, vamos ficar até o final para entender o que aconteceu com ele. Alguns dados importantes aqui, então ele tem um patrimônio líquido de 182 milhões de reais. O retorno médio está dando nos ativos que é atrelado ao CDI mais 5,4% e nos IPCA mais 9,6%. Depois nós vamos analisar lá embaixo que quase 90% dos ativos estão atrelados ao CDI. Então, já dá para a gente entender que vai ser bastante favorecido nesse ano com taxa Selic alta, né? Então, taxa Selic alta, CDI alto, consequentemente, se ele tem 90% dos seus ativos indexados ao CDI, então ele tende a entregar bastante rendimento nesse ano também, né? A cota patrimonial 10,16, lembrando que ele está cotado hoje a 7,76, então está com 25% de desconto. Número de cotistas, 22.284 cotistas. Eu fiz algumas marcações aqui, comentário do gestor. Em dezembro, conforme antecipado, no último relatório, foi realizado um investimento de 17 milhões no CRA-CAN, numa taxa de CDI mais 5,5% ao ano. Ele fala aqui que esse novo investimento, realizado no fundo, contribuiu para o objetivo da diversificação do risco da carteira. Com relação aos dividendos, a distribuição de rendimentos referente ao mês de dezembro, paga em janeiro, foi de 10 centavos. Eu já tinha visto isso aí também. Ele fala aqui, ó. Como informado nas últimas cartas, a gestora vem retendo parte do resultado passivo de distribuição com o objetivo de manter a reserva de dividendos a níveis que permitam maior segurança nas distribuições futuras. A retenção realizada neste mês foi de 2 centavos por cota. Com isso, o fundo passa a ter uma reserva de 6 centavos por cota. Olha só que interessante. Ele está pagando 10 centavos por cota e já tem uma reserva de 6 centavos por cota. Então, 60% de uma reserva que ele está pagando hoje ele já tem guardado, né? Isso é muito bom. Que qualquer problema que ele venha a ter, ele consegue então tirar dessa reserva para que ele possa suprir e manter uma regularidade nas entregas de dividendos. Isso é muito bom para o fundo, né? Então ele fala aqui que é importante ressaltar que o valor total distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 1,27 por cota, resultando num dividend yield de 15,51%, com base na cota de valor de mercado, né? Então, um excelente dividendo. Aqui com relação ao retorno aos cotistas, vamos dar um zoom aqui um pouquinho nos últimos meses. Então aqui em outubro ele não distribuiu nada, como já falamos ali antes, né? Em novembro ele conseguiu um retorno de 0,7% e agora já em dezembro de 1,16%. Lembrando que esse rendimento aqui é com relação à cota patrimonial. Se for com relação à cota de mercado, isso aqui está bem mais alto, né? Vimos lá que os dados de hoje daria 1,3%, né? Então um excelente dividendo mesmo. Ele traz aqui essa tabela de sensibilidade do carrego, né? Então hoje nós temos aqui por volta então de 7,70, está dando então um carrego de implícito de CDI mais 16,72%, uma excelente rentabilidade. Aqui ele mostra a alocação geográfica do fundo, né? Os estados que eles estão distribuídos aqui, e também aqui ele mostra o percentual da carteira indexada ao CDI, que é 89%, 7% ao IPCA e 4% pré-fixado. Então, realmente o CDI vai fazer bastante diferença aqui nos rendimentos desse ano, com certeza. Aqui temos a alocação por ativo, então em CRAS é 84%, Fiagro FDIC 14,95%, distribuição por setor produtivo, a soja 31%, o sucro alcooleiro 11%, indústria química 10%, o restante distribuído nos outros cultivos. Distribuição por estados, o Paraná tem 14%, São Paulo 12%, Mato Grosso do Sul 11%, Goiás 11%, Maranhão 10%, o restante distribuído em outros estados. Então está bem distribuído também, né, a questão geográfica dele. Aqui ele traz um overview de dezembro com relação à macroeconomia ligada ao agronegócio, os cultivos diversos que o fundo está exposto também. Vamos analisar um a um mais para frente um pouquinho. Então aqui ele faz um apanhado geral sobre a soja. Ele diz o seguinte: como é de conhecimento geral, o ano 2024 não foi o melhor da história para os produtores de soja no Brasil. No geral, os vendedores do grão encerraram 2024 com uma renda inferior ao ano anterior. Então, a soja não foi um dos melhores anos, né? Para a safra 2024-2025, considerando o bom contexto climático para a produção nacional, o Itaú revisou a estimativa de produção da soja brasileira de 167 milhões de toneladas para 170,1 milhões de toneladas, um aumento de 1,9%. Então, aqui, a área plantada em milhões de hectares na safra 2024-25 foi de 47,4, comparado com a safra anterior, 46,14. Um pouco incremento aqui na área plantada. A produção milhões de toneladas, 147,7 na safra passada, nessa atual, 166,3. Então, a produção aumentou. Com relação ao histórico de preços da saca, nós temos aqui praticamente o mesmo que 2023, né? Temos aqui, ó, 2023, nesses patamares aqui, em torno de R$ 124 a saca, e esse ano ele permaneceu nisso aí, né? Então não teve muito avanço com relação ao preço da saca. O que vale salientar é que agora toda a parte de exportação vai ser bastante beneficiada
com relação ao dólar, né? A cotação aí nos patamares aí de R$6, isso vai ajudar bastante aí todos os cultivos aí que trabalham, né? Que fazem exportação. Vamos para o milho agora? De acordo com o relatório CPE, tivemos uma forte queda no período que compreende entre os dias 2 de janeiro e 2 de junho, acumulado uma queda de 18%. Então, aqui, a área plantada em milhões de hectares nas 3 safras era de 21,05 milhões de hectares, passou para 20,09. Porém, a produção em milhões de toneladas, ela cresceu, saiu de 115 para 119. Então, mesmo com uma área plantada menor, a produção aumentou. Isso é muito bom também, né? E também tivemos aqui um aumento no preço da saca de milho, né? Que saiu aqui de 2023 nos patamares aqui abaixo de R$50 para R$64 a saca. Então, isso aí também é bastante interessante. Com relação ao algodão, o ano 2024 foi um marco para o Brasil na produção de pluma, pois, pela primeira vez desde a safra de 93 e 94, o país se tornou o maior exportador mundial desse produto. Entre janeiro e a terceira semana de dezembro, o Brasil exportou 2,67 milhões de toneladas de pluma, um volume 65,2% maior que o total embarcado em 2023, estabelecendo um novo recorde anual. A expectativa de uma grande produção nacional, aliada ao expressivo volume já destinado à exportação, deve-se assegurar um sólido fluxo de embarques ao longo da safra 2024 e 2025. Então, nós temos aqui uma área plantada, ela aumentou de 1,9 para 2 milhões de hectares, na safra atual para a anterior. A produção ela se manteve em 3,7 milhões de toneladas. E o preço do algodão também, ele se manteve também praticamente aqui, 2023 e 2024, aí nos patamares de R$132 a arroba. Então é o seguinte, produção alta, bateu recorde com relação à exportação, né? O que com certeza vai ajudar ainda mais por conta das questões cambiais, né? Então, bastante exportação, dólar nesse patamar de R$100 vai ajudar bastante aí o setor que trabalha, né, cultiva algodão. Com relação ao açúcar, nós temos com relação ao açúcar, a partir de agosto, os preços do açúcar cristal branco subiram significativamente, refletindo a adaptação do mercado e a diversidade com as secas, queimadas e uma nova doença chamada murcha, que impactaram negativamente a oferta da cana e complicaram o cenário para o setor. Então, vamos ver aqui os dados de produção. Então, a área cultivada saiu de 8,3 para 8,7 milhões de hectares de cana-de-açúcar. A produção do açúcar ela caiu um pouco, saiu de 45 para 44, basicamente, milhões de toneladas. E o preço ele reagiu um pouco, né? Em 2023 ele estava nos patamares aqui de 120 e agora está nos patamares aqui de 160, R$150 a saca. Com relação ao etanol, do total produzido do mesmo período, 82,79% vieram do milho, alcançando 402 milhões de litros, um aumento de 43,92% em relação ao mesmo período da safra de 2023 e 2024. Desde o início do ciclo, a produção do etanol de milho somou 6,3 bilhões de litros, um crescimento de 30,86% comparado ao ano anterior. Então, o etanol de milho, né, tomando bastante espaço aí no mercado de etanol. Com relação à produção do etanol, ela baixou um pouquinho. Na safra anterior, 29,6 bilhões de litros, agora 28,8 bilhões de litros. E o histórico aqui de preço do etanol, a gente vê que ele vem se recuperando gradativamente, né? Então, está interessante também a questão do etanol. Agora, o mais esperado aqui, né, a DRE do fundo. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui. Bom, o total de receitas aqui foi o mesmo de dezembro de 2024, 1.948.179, mesmo de novembro também. Então foi distribuído então 10 centavos por cota e fez uma reserva de R$1.148.637. Então, em novembro tinha uma reserva já de 4 centavos, agora acrescentaram mais 2 centavos, então passou uma reserva de 6 centavos. Então, excelente, né? Você tem uma distribuição aqui de 10 centavos, então você já tem 60% de uma distribuição atual em caixa, reservado para qualquer problema ele possa distribuir esta reserva. Ou quem sabe até aumentar já para o próximo mês também, né? Então, com a cota de mercado aqui no mês de dezembro, final de dezembro, era 8,19, hoje já está 7,70, bem entendido, né? Deu nesse momento aqui um dividendo de 1,22, hoje já está dando mais de 1,3, né? Como nós vimos aqui. Então aqui, pessoal, dá para ver que está sendo algo já sustentável, né? Conseguindo aumentar aqui as suas reservas. Então, excelente possibilidades de ganhos, principalmente isso aqui com os juros agora já em ascensão com relação à taxa Selic, né, que está em alta e com perspectiva de mais alta ainda. Pode ver que nós tínhamos aqui em novembro de juros, nós teríamos aqui 1.800.000, agora arredondando 2 milhões e 100, já praticamente aqui R$300 mil a mais só em juros, né? Isso vai tender a aumentar com certeza nos próximos meses aí. Tem tudo para que esse fundo consiga aumentar os dividendos e também aumentar a sua reserva aqui, que é bastante importante também, né? Então, ótimo fundo para nós ficar em análise aí, quem investe aí, né? Já ter aí suas perspectivas futuras. Vamos ver então outra coisa que é importante aqui, os ativos da carteira, como é que estão suas concentrações. Nós temos aqui em primeiro lugar um Fiagro, que ele está com 12% do seu portfólio. Depois temos esse CRA que foi comprado agora, CRA da CAN aqui, né, que dá dando 9,3% do patrimônio. Depois temos aqui 8,9, 7,7, 7,7 até 5,95. Então, pessoal,
temos concentrações aqui, né? Não dá para enganar. Concentrações, e temos algumas concentrações aqui com taxas altas, né, que é bastante perigoso. Por exemplo, aqui temos um CDI mais 8 aqui, temos CDI mais 8,5, então são taxas salgadas, que para quem recebe é bom, mas para quem paga não é, né? Então, assim, temos que cuidar com relação a isso, né? Isso não é bom para o fundo. O ideal é que fosse concentração no máximo 5%, né? Então, daqui para baixo nós temos, né, taxas aqui mais baixas, tal. Temos aqui aquele CRA do AgroGalaxy ainda, né? Tá remarcado já aqui com 4 milhões, né? Mas já foi com remarcado lá na DRE do mês de outubro, novembro, não lembro agora, né? Isso aqui ainda está em decisão judicial por conta da recuperação judicial da AgroGalaxy, né? Quem sabe aí comecem a pagar também isso que nós temos aqui para receber, né? Então, com relação aos ativos da carteira, seria isso. Então, temos concentrações consideradas grandes e com taxas altas. Então, isso aqui aumenta bastante o risco, né? Então, não é um fundo muito seguro, mas grande parte dos fiagros tem esse tipo de problema também, né? Esse não é o único. Pessoal, eu fiz também um vídeo do KNCA11, que é um fiagro da Quineia. Ele tem uma situação bem diferente desse aqui com relação aos seus ativos na carteira. Vou deixar aqui nos cards, para quem quiser dar uma olhada, assistam lá também. Tá? Acho que vale a pena vocês assistirem esse vídeo para poder comparar, né? Dois fiagros aqui que estão entregando aí resultados interessantes também. Depois aqui ele traz aqui um apanhado geral de todos os devedores, né? Então, todos os CRAs, quem são as empresas, as garantias que ele tem e tal. Vocês podem dar uma olhadinha com calma depois, né? Não tem como a gente ver isso aqui, senão vai ficar o vídeo muito longo também. Pessoal, seria isso então, né? Um resumo. O fundo vem se superando bem com relação aí aos seus resultados. Tem entregando os bons rendimentos, dividendos consistentes novamente. Está bastante descontado. 25% de desconto. Então, dá para a gente ter rendimentos aqui com relação aos dividendos entregues e possibilidade de valorização da cota. Então, é excelente. O problema que eu vejo aqui ainda são as concentrações, né? Grandes concentrações aqui em alguns devedores, com umas taxas bastante elevadas aqui, como eu falei. É bom para quem recebe, mas não é bom para quem paga, né? Isso aí pode complicar mais na frente, principalmente agora com o CDI tendendo a subir aí, pelo menos mais 2% no mínimo, que é o que está se falando, né? Então vamos ver o que vai acontecer com esses devedores. Esperamos que não aconteça nada, né? Que tudo corra normalmente, tá? Pessoal, então seria isso, mais uma vez. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.